sobre glória e sofrimento. Bom, é sabido de todos que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a sua carta mais pessoal. É a carta onde Paulo mais abre o coração para relatar os sofrimentos que passou ao longo do seu ministério. Vocês podem conferir isso comigo. No capítulo 2, verso 4, ele confessa isso. Quando diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 8 o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, se você está passando esse tipo de angústia, se você já está sofrendo a ponto de achar: meu Deus, eu não estou aguentando mais, parece que eu vou sucumbir, parece que eu vou naufragar, é maior do que minhas forças. Entenda que Paulo estava lidando com isso também. Mas esta carta foi escrita não só para abrir o coração e falar do seu sofrimento, mas esta carta é uma espécie de tratado de autodefesa. Não só a defesa do Evangelho, mas defesa do seu apostolado. Porque depois que Paulo saiu de Corinto e ele ficou lá 1 ano e 6 meses, aquela capital da Caia, plantando a igreja, aquela igreja foi a igreja que mais Paulo amou, mas foi a igreja que mais fez Paulo sofrer. A ponto de algumas pessoas ali acharem que Paulo era um impostor. Quando Paulo foi pastor da igreja, a igreja não pagou o salário de Paulo. Foi preciso que irmãos pobres da Macedônia sustentassem Paulo em Corinto, para Paulo ser pastor da igreja de Corinto. E depois que Paulo saiu, chegaram os falsos apóstolos, com a sua empáfia, com a sua arrogância, com as suas falsas credenciais, dizendo para a igreja de Corinto que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo não tinha credenciais, que Paulo não tinha as experiências místicas, estáticas, arrebatadoras que precisava ter para ser um verdadeiro apóstolo. Então Paulo, nesta carta, ele vai fazer uma espécie de defesa do Evangelho e defesa do seu apostolado, e eu peço que você observe comigo. Veja aí capítulo 11, versos 4 a 6. Olha o argumento dele. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque supõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então o que Paulo está dizendo? É que a igreja de Corinto, que não dera acolhida a ele, como deveria ter dado, enquanto lá esteve, agora está acolhendo, com portas abertas, com coração franqueado, os falsos apóstolos, que enaltecem a si mesmos. Veja comigo, no capítulo 10, no versículo 17 e 18, o que ele diz: aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Notinha de rodapé: não fica bem você elogiar você mesmo. Então, que seja outro que elogie você. Os falsos apóstolos estavam se auto-elogiando. E Paulo diz: eles estão na contramão, até do bom senso. Mas tem mais, olha comigo aí, por gentileza, o capítulo de número 11, versos 18 a 20. O que ele vai dizer? E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Já está usando uma linguagem irônica. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ele está fazendo uma crítica aos falsos apóstolos,
E uma crítica à igreja, porque os falsos apóstolos se elogiavam, se enalteciam. E a igreja está sendo explorada por esses falsos apóstolos. Eles não estavam atrás do povo, estavam atrás do dinheiro do povo.